sintam-se acolhidas, né? É um outro formato, um outro modo, né? Que nós estamos experimentando, mas isso é bom, né? É sempre bom ter novas oportunidades e experimentar novos desafios. E então nós vamos começar. Nós vamos falar hoje sobre a filosofia numa perspectiva da avaliação. A nossa pauta, né, ela contou com um vídeo de apresentação que está disponível no AVA. Nós vamos falar um pouquinho sobre o objetivo do encontro e a aula 1 e os encaminhamentos finais. Filosofia e avaliação. Sempre nós ouvimos falar sobre a filosofia e a educação. E hoje nós vamos ver como se dá esse processo da filosofia numa perspectiva relacionada à avaliação. Nesse primeiro momento, nós vamos observar que nós não vamos falar muito da prática escolar. Eu vou entrar na prática escolar no finalzinho da fala e propriamente o tema será aprofundado na próxima aula. Mas nós vamos hoje refletir, né? O que é a filosofia? A filosofia é uma reflexão, então nós vamos refletir um pouco sobre as nossas vidas e depois nós vamos entrar na questão da avaliação. Então, o nosso objetivo nesse encontro é apresentar critérios relacionados à prática avaliativa, à reflexão factual e ao senso comum e ao senso crítico. Dentro dessa perspectiva, nós vamos ver uma prática avaliativa, não só em relação, né? Queria que vocês, nesse momento, assim, tomassem um distanciamento da prática escolar, né? Vamos nos ver como pessoa, como esse processo avaliativo se dá nas nossas vidas, uma reflexão em relação ao fato que aparece e ao senso comum e ao senso crítico. Para começar, vou fazer uma leitura para vocês de um texto, de uma crônica, do Luiz Fernando Veríssimo, não sei se vocês já conhecem, que chama A Metamorfose. E ela vai falar de um bicho aqui, né, de um inseto, que muitas mulheres têm pavor, né, que é relacionado à barata. Então, vamos lá. Uma barata acordou um dia e viu que tinha se transformado num ser humano. Começou a mexer suas patas e viu que só tinha 4, que eram grandes e pesadas e de articulação difícil. Não tinha mais antenas. Quis emitir um som de surpresa e, sem querer, deu um grunhido. As outras baratas fugiram aterrorizadas para trás do móvel. Ela quis segui-las, mas não coube atrás do móvel. O seu segundo pensamento foi: que horror! Precisa acabar com essas baratas. Pensar para a ex-barata era uma novidade. Antigamente, ela seguia seu instinto. Agora, precisava raciocinar. Fez uma espécie de manto com a cortina da sala para cobrir sua nudez. Saiu pela casa e encontrou num armário num quarto, e nele roupa de baixo e um vestido. Olhou-se no espelho e achou-se bonita. Para uma ex-barata. Maquiou-se. Todas as baratas são iguais, mas as mulheres precisam realçar sua personalidade. Adotou um nome, Vandirene. Mais tarde, descobriu que só o nome não bastava. A que classe pertencia, tinha educação, referências, conseguiu a muito custo um emprego como faxineira. Sua experiência de barata lhe dava acesso a sujeiras mal suspeitadas. Era uma boa faxineira. Difícil era ser gente. Precisava comprar comida e o dinheiro não chegava. As baratas
se acasalam num roçar de antenas, mas os seres humanos não. Conhecem-se, namoram, brigam, fazem as pazes, resolvem se casar, hesitam. Será que o dinheiro vai dar? Conseguir casa, móveis, eletrodomésticos, roupas de cama, mesa e banho. Vandirene casou-se, teve filhos, lutou muito, coitada. Filas no Instituto Nacional de Previdência Social. Pouco leite, o marido desempregado. Finalmente acertou na loteria. Quase 4 milhões. Entre as baratas, ter ou não ter 4 milhões não faz a diferença, mas Vandirene mudou. Empregou dinheiro, mudou de bairro, comprou casa, passou a vestir bem, comer bem, a cuidar onde põe o pronome. Subiu de classe, contratou babás e entrou na Pontifícia Universidade Católica. Vandirene acordou um dia e viu que tinha se transformado em barata. Seu último pensamento humano foi: meu Deus, a casa foi detetizada há 2 dias. Seu último pensamento humano foi para seu dinheiro rendendo na financeira e que o safado do marido, seu herdeiro legal, usaria. Depois, desceu pelo pé da cama e correu para trás de um móvel. Não pensava em mais nada, era puro instinto. Morreu 5 minutos depois, mas foram 5 minutos mais felizes de sua vida. Kafka não significa nada para as baratas. Só assim, a título de curiosidade, esse Kafka não significa nada para as baratas, é de um autor, Franz Kafka, que ele escreve em verso. Ele escreve de um menino que se transforma em barata, né? E aqui é a barata que se transforma em uma moça, né? Vou pedir para passar o slide. Isso. E agora, nós vamos fazer um tempo de reflexão, né? Nós vamos pensar um pouquinho sobre essa crônica. Dentro dessa crônica, nós conseguimos ver muito o que seria a filosofia, quando a gente traz lá aquela questão do senso crítico e do senso comum. Então, a primeira questão aqui que nos chama a atenção, né, que eu fiquei pensando muito, né, eu quero dizer para vocês que todo esse material, toda essa conversa, e assim, nos fez refletir muito. E quando você vê a questão da barata, o que ela fala, né, que a barata, ela agia por instinto. Quando ela se transforma numa pessoa, numa moça, ela precisa o quê? Ela precisa pensar. E para ela, tudo aquilo foi o quê? Uma grande novidade, porque como barata, ela agia como instinto. E quanto pessoa, o que ela precisou fazer? Ela precisou se atentar à realidade. Quando ela se transforma em uma pessoa, a primeira coisa que ela percebe é o quê? Que a casa está cheia de barata, né? Ela quer já acabar com as baratas. Outra coisa também que ela percebe é que ela está nua. A realidade mostra para ela que ela estava sem roupa. Então, toda a realidade vai se descortinando para a Vandirene, né? Agora a Vandirene, e dentro dessa realidade que ela vai enxergando, que ela vai vendo, o que ela vai fazendo? Ela vai se posicionando, né? Ela vai tentando mudar aquela realidade que não está de acordo com a vida que ela precisa levar agora como pessoa. Então, ela vai tentando mudar essa realidade, ela vai avaliando e vai tentando mudar a realidade que a cerca. E aí, nós vamos fazer o seguinte, eu vou pular um pouquinho agora, eu vou deixar aqui de cantinho e vou seguir
falando um pouquinho mais, depois eu retomo a questão da crônica Metamorfose. Então, guarda aí ela com vocês, tá bom? E aí nós temos um conceito, né? Nós vamos entrar um pouquinho agora na questão da filosofia e nós vamos ver o que é o conceito, o que significa filosofia. Filosofia vem de filon, que equivale, né, esse sufixo aqui da palavra filon, significa amigo. E sofia equivale a sabedoria. Então, juntando tudo, filosofia significa amigos da sabedoria. Mas nós vamos ver mais para frente que não é qualquer sabedoria. Nós vamos entender um pouquinho. Vão guardando aí, vão caminhando comigo, que daqui a pouco nós vamos entender também o que a avaliação e depois a avaliação escolar tem a ver com a filosofia. Lucchesi, alguns conceitos, né, que foram trazidos para essa aula foi referente a Lucchesi. E dentro disso, eu vou ler aqui um pedaço para vocês sobre o que ele fala, sobre o que é filosofia. No artigo dele, Filosofia e Educação, Elucidações Conceituais e Articulações, ele cita Leôncio Balsbaum, que diz o seguinte: a filosofia não é de modo algum uma simples abstração independente da vida. Ela é, ao contrário, a própria manifestação da vida humana e a sua mais alta expressão. Por vezes, através de uma simples atividade prática, outras vezes, no fundo de uma metafísica profunda, de uma simples metafísica profunda e existencial, mas sempre dentro da atividade humana, física ou espiritual, a filosofia. A filosofia traduz o sentir, o pensar e o agir do homem. Evidentemente, ele não se alimenta da filosofia, sem dúvida nenhuma, com a ajuda da filosofia, que ele fala, né? O que Lucchesi ele traz esse conceito desse autor do Laurêncio Basbuan em relação à filosofia. Ele fala que todo dia, em todo momento, nas nossas práticas diárias, nós estamos fazendo o quê? Filosofando. Muitas vezes a gente não escuta isso, né? Ah, tá aí viajando, filosofando, dentro das nossas reflexões. Refletir dentro de uma questão filosófica, ela pode ser em termos da nossa prática diária, no dia a dia, ou então ela pode ser, que é a materialidade, ou então ela pode transcender, ela pode ser metafísica. E aí um exemplo muito tranquilo em relação a essa questão é um livro que se chama O Mundo de Filosofia, O Mundo de Sofia. Não sei se vocês já leram esse livro, mas o que acontece? A menina ela vai recebendo cartinhas e dentro dessas cartinhas alguém pergunta para ela: quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Então isso seria o quê? Mais profundo mesmo dentro da filosofia seria essa reflexão metafísica. Então a filosofia é isso. E aqui o autor ele fala assim, ela não é desassociada do quê? Da nossa vida, porque ao todo tempo nós estamos fazendo o quê? Nós estamos tomando atitude. Quando nós, para tomar atitudes, para resolver alguma situação, para resolver algum problema, o que nós fazemos? Em todo tempo nós estamos refletindo, certo? Então a filosofia ela entra dentro dessas questões. Porém, há dois aspectos importantes que a gente precisa pensar em relação à filosofia. Por quê? Só o fato de refletir não é filosofia.
né? E aí vem um pouquinho, nós vamos caminhar um pouquinho mais. Como assim? Você não está dizendo que toda hora que você reflete, né, você está pensando? Mas o que a filosofia é uma reflexão de um cunho maior, baseada em valores, e que você não vai seguir o quê? A massa. Por quê? Porque você pode ir pelo senso comum de todas as coisas, ou então você pode ir pelo senso crítico, né? Então nós vamos ver isso aqui, pedir para mudar um pouquinho. Então, agir pelo instinto, pelo senso comum, seria o quê? Não há acriticidade nisso. Você a gente, né, vocês, eu, né, nós fazemos o quê? Resolvemos alguma questão pelo quê? Pelo senso comum. Ah, é isso e acabou, né? Agora, quando a gente pensa, reflete, e aí é o que entra a questão filosófica, é o quê? Você vai agindo num senso de criticidade em relação à situação. Então, por exemplo, senso comum, ele é o quê? Senso comum são conceitos, né? São tradições. E muitas vezes o senso comum ele se dá por onde? Ele se dá no âmbito familiar, nas relações familiares. Eu vou dar um exemplo disso para ficar assim mais claro. Peraí que eu não paro, né? Me ajeitar aqui, pronto. Eu ouvi uma vez uma história, um casal, né, recém-casados, fizeram a compra do supermercado, foram para casa e eles estavam tendo um conflito por causa do vinagre. Por quê? Porque a esposa guardava o vinagre fora da geladeira e o esposo dentro da geladeira. Então, quando ele usava o vinagre, ele ia lá e guardava dentro da geladeira. Ela ia procurar o vinagre, não estava no armário, tinha que buscar na geladeira. E quando ela usava, ela colocava no armário. Ele ia pegar o vinagre não estava na geladeira, tinha que procurar no armário. E eles sentaram para resolver esse conflito. E aí, ela pegou e falou assim: a minha avó guardava o vinagre no armário, a minha mãe guardava o vinagre no armário e eu vou guardar o vinagre no armário. E ele falou assim: a minha avó guardava o vinagre na geladeira, a minha mãe guardava o vinagre na geladeira e eu vou guardar o vinagre na geladeira. Bom, fim das contas, eles se resolveram o que eles iam fazer com o vinagre. Mas o que é isso? São senso comum. Porque se eles fossem, então vamos buscar cientificamente onde devemos guardar o vinagre. Aí vai entrar num qual nível? No nível da criticidade, né? Então vai sair no nível do quê? Do senso comum. Então a criticidade, ela muitas vezes ela é baseada no quê? Nas ciências, né? E não na questão do senso comum. Não estou dizendo que a questão do senso comum é ruim, né? Porque são tradições que vão passando, mas estou dizendo que nós precisamos o quê? Sermos críticos diante das situações. O Lucchesi, né? Lembrando que nós estamos trazendo conceitos, né, relacionados a Lucchesi. Ele diz algo que é muito assim, acho que no primeiro momento que eu li isso, eu choquei, né? Fiquei um pouco chocada, mas depois com uma reflexão mais profunda é um pouco da verdade o que ele diz aqui, né? Um pouco não, é a verdade, né? Quem não pensa é pensado por outros, né? Então vou trazer aqui um pouquinho o que ele fala, né? Que dentro da sociedade nós sempre vamos ter o quê? Os pensamentos dominantes. E se nós não tomamos uma posição em relação aos pensamentos dominantes, o que acontece? O que nós acabamos acontecendo conosco? Nós sermos dominados, nós vamos ser dominados. É um pouco do conceito do que Paulo Freire traz para nós, né? Nós temos conhecimento do mundo para podermos o quê? Agir em cima desse conhecimento, agir em cima desse mundo e não sermos levados pelo quê? Pela massa. Porque, de certa forma, quando nós paramos para pensar
nesse conceito que Paulo Freire traz e no que Lucchesi nos traz também, o que fica bem assim, né, que eu resumi de uma forma, em uma frase aqui: quando nós não escolhemos, alguém escolhe por nós. Né? Então, o que ele quer dizer é exatamente isso. Então, são os nossos posicionamentos diante das situações sociais em que nós estamos vivendo. Dentro desse conceito, né, então, se você está diante de um fato, diante de uma situação, e você, eu, e nós não paramos para quê? Para refletir, para observar o que acontece. Nesse sentido, a filosofia, nesse sentido, o que acontece conosco, né? Escolhem por nós. Nesse sentido, a filosofia ela vai ter o quê? Um grande poder, né? Lucchesi fala assim, ó, ela vai ser o sustento, o sustentáculo de um modo de agir, né? Então, o que é? Ela é uma arma na luta pela vida e pela o quê? Pela emancipação humana. Por que emancipação humana? Porque nós vamos entender que, de fato, não precisa ser daquela forma. O que o senso comum traz, né? Não precisa ser daquele jeito, mas eu posso buscar o quê? Outros caminhos, né? Eu posso buscar outros fatores para poder tentar o quê? Sair daquela situação e ter uma situação livre. Quando a gente retoma, né, retomando um pouquinho aí na metamorfose, na crônica, nós vamos perceber que Vandirene, né, o que ela tentou fazer? Ela tentou fazer exatamente isso, né? Ela foi tentando lutar contra todo um sistema que ela estava ali, né? A questão da necessidade, a questão de todas as coisas. Então, ela foi analisando a situação dela e ela foi tentando o quê? Buscar o quê? Uma emancipação humana.